que é a igreja? Parece uma pergunta simples, né? Mas a verdade é que, ao longo da história, essa questão gerou muitas divisões. Nesta análise, a gente vai mergulhar numa perspectiva que volta lá na origem da palavra para entender o seu real significado. Vamos percorrer a história para ver como a unidade original se perdeu e conhecer um modelo que propõe basicamente um retorno às raízes. Vamos nessa! O nosso caminho aqui é bem direto. Primeiro, vamos descobrir a definição original da palavra igreja. Depois, vamos investigar como os rótulos se tornaram um grande problema, causando divisões. Em seguida, vamos analisar o modelo bíblico que é proposto como uma solução e, para fechar, vamos entender a visão de unidade que está por trás de toda essa ideia. Então, vamos começar pelo começo de tudo, a palavra em si. Para a gente entender a proposta central desta fonte, a gente precisa saber desmontar o termo igreja e descobrir o que ele realmente queria dizer lá na sua origem. Olha que interessante. No grego original, a palavra é eclésia, e o significado literal é muito poderoso: os chamados para fora. A ideia central, de acordo com essa análise, não tem nada a ver com um prédio ou uma construção, é sobre um povo, um grupo de pessoas separado, chamado por Deus para viver de um jeito diferente do sistema do mundo. E essa ideia de um povo separado ganha ainda mais força com uma metáfora central, a de que a igreja é o corpo de Cristo. E nessa imagem, Cristo é a cabeça, é quem comanda. A lógica aqui é bem direta. Um corpo que não obedece à sua própria cabeça, bom, isso não é só algo que não funciona direito, é uma completa anomalia. Mas, peraí, se a ideia original era de um corpo único, coeso, o que foi que deu errado no meio do caminho? A história que a fonte nos apresenta é uma de fragmentação. Vamos entender como isso teria acontecido? E aqui está o diagnóstico do problema, segundo a visão do autor. A fonte é bem categórica ao afirmar que as divisões e os rótulos todos que vemos hoje não têm origem divina. A raiz do problema seria puramente humana, vaidade e aquela busca por destaque pessoal ou de grupo. E essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar bem essa progressão. Tudo teria começado lá na igreja primitiva que era unida pela fé, e não por nomes ou rótulos. O grande ponto de virada, segundo a fonte, acontece lá no século IV, quando o imperador Constantino meio que oficializa e rotula a igreja. Daí para frente, na Idade Média e até com a Reforma Protestante, novas facções foram surgindo, até chegar na explosão de denominações que a gente vê na Era Moderna. E qual o resultado de toda essa longa história? Dezenas de milhares de denominações. A fonte usa esse número para mostrar a escala, que é realmente impressionante, da divisão. O argumento é que essa fragmentação toda acaba enfraquecendo a mensagem central do Evangelho. E aqui a gente volta para aquela metáfora do corpo. Do ponto de vista do autor, essa fragmentação é muito mais que um problema administrativo. A linguagem usada é bem forte. É um ato de retalhar, de literalmente desmembrar o próprio corpo de Cristo. Bom, diante de um diagnóstico tão sério, qual seria a solução? A fonte, então, propõe um retorno ao que descreve como o projeto original, o modelo bíblico para a estrutura e governo da igreja. Essa tabela é ótima porque coloca os dois modelos lado a lado e o contraste fica bem claro. De um lado, o modelo primitivo. As igrejas eram locais, autônomas, com a liderança vindo de dentro. Do outro, o sistema que se desenvolveu com o tempo. Rótulos específicos, governança por concílios distantes e uma hierarquia que vem de fora. A diferença fundamental é sobre onde está a autoridade, se é local ou se está numa estrutura maior, externa. A palavra-chave desse modelo é a autonomia. A ideia é que cada comunidade local seria autossuficiente, ou seja, ela mesma resolveria seus problemas, escolheria e, se precisasse, até removeria seus líderes. O poder, nessa visão, pertence à própria congregação, sem precisar de autorização de concílios ou convenções de fora. Certo, mas e na prática, como isso funcionaria? O modelo propõe um processo bem claro em 3 passos. Primeiro, eleger líderes espirituais, os presbíteros, com base em qualificações bíblicas. Segundo passo, nomear diáconos para cuidar da parte mais administrativa, material. E terceiro, um ponto bem importante, sustentar financeiramente os líderes com um salário digno e não com uma comissão, para garantir que o foco seja sempre o ministério. Mas a pergunta que fica é, por que toda essa reestruturação? O objetivo final, segundo o autor, não é só uma questão de organização, é algo muito mais profundo. O foco, na verdade, não é só mudar organogramas. A convicção do autor é que já existe um movimento espiritual acontecendo.
A crença é que o próprio Espírito Santo já está trabalhando no coração das pessoas para derrubar essas barreiras denominacionais e trazer uma unidade que vai muito além dos rótulos das instituições. E essa visão de unidade, claro, encontra sua base em passagens bíblicas como esta, que é citada no texto. A busca por um só Senhor, uma só fé, um só batismo, não é apresentada como uma ideia nova, mas sim como o resgate do ideal original, o verdadeiro norte para a Igreja. Então, depois de explorar a definição original, a história da divisão e o modelo para a restauração, essa análise toda nos deixa com uma questão fundamental para a gente refletir. No meio de tanta diversidade, de tanta história, o que de fato significa a verdadeira unidade cristã nos dias de hoje?